Livro Princípios Básicos da Palavra de Deus, material didático usado pela Igreja em Campina Grande, Paraíba. Leitura da primeira semana, o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito eterno. Em Efésios 3,11 diz que esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando Deus tem um propósito, ele vai cumprir este propósito, porque a Bíblia diz que Deus fará toda a sua vontade, lá em Isaías 46, de 9 a 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Então, nós não somos obra do acaso, nós somos alvo de uma predeterminação de Deus. Nós fomos predestinados por Deus. É como está escrito em Efésios 1, de 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito, e o plano é este. No devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. Ah, meus queridos, Deus vai fazer a sua vontade ser cumprida. E a vontade de Deus é boa, como diz em Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Também está escrito em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Também está escrito em Efésios 1,5, que ele em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. E também, como já lemos em Efésios 1,9, que ele nos revelou o mistério de sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, que coisa tremenda é saber que Deus nos escolheu nele, como está escrito em Efésios 1,4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não depende de nós, de nossa fraqueza, de nossa limitação, depende do poder de Deus operando em nós. E foi assim que ele criou já o primeiro homem, como está escrito em Gênesis 1,26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E nós fomos criados assim, à imagem e semelhança de Deus, e para o louvor de sua glória. Efésios 1, 5 e 6 diz assim, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Que coisa tremenda, né? Enfatizando em Efésios 1,5, que ele nos predestinou para sermos seus filhos. Em Romanos 8, 28 e 29, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, nós somos a família de Deus, como está escrito em Efésios 2, de 18 a 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então,
queridos, que coisa tremenda saber que nós somos da família de Deus e Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Como está escrito também em Gênesis 50, 20. José falando: vocês, na verdade, irmãos, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. E também está escrito em Neemias 13, 2. Diz assim: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Esse é o nosso Deus. Também está escrito em Salmo 112, verso 7. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Gente, quando confiamos no Senhor, num Deus que tem propósito, que tem vontade e que realizará a sua vontade, e acima de tudo, um Deus que trabalha pelos seus. Está escrito lá em Isaías 64, 4, assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Salmo 121, diz: olha os meus olhos, eleva os meus olhos para os montes, e eu pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará, aquele que o guarda não cochila e nem dorme. Isaías 41, verso 10 também diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E Isaías 41, verso 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, eu te ajudo. E Isaías 44, 24 diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre: eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus e que espalhei a terra por mim mesmo. Aleluia, que Deus tremendo, um Deus que tem um propósito eterno e que tem poder para realizar este propósito. Deus vai ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória eterna, e nele temos esta esperança. Ele estabeleceu este propósito eterno em Jesus Cristo. Ele não desistiu deste propósito por causa do pecado. Ele enviou Jesus para nos salvar. Deus tem esperança de realizar este propósito tremendo. Que Deus te abençoe com a revelação deste propósito, em nome de Jesus. Amém.